Oi, Juvenis, estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. A gente ainda tem usado as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, para estar transmitindo essas aulas. Ainda estamos vivendo momentos difíceis, mas a gente crê que logo, logo essa fase vai passar, a gente vai poder se reunir como igreja, voltar à nossa formação, né, convencional. E a gente está sentindo muita, muita falta de vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. A gente tá sempre orando, lembrando de estar orando por vocês, pela família de vocês. E eu peço que vocês continuem separando o período do seu dia pra gente orar, pra gente estar consagrando ao Senhor, orando pelas nações, orando por famílias que perderam os seus entes queridos, famílias que estão com pessoas enfermas, que a gente crê no poder da oração, a gente crê que essa fase vai passar logo, logo e a gente vai poder estar todo mundo junto novamente. Então eu peço a vocês que vai lá correndo, pegue a revista, a Bíblia de vocês, para a gente começar mais uma escola bíblica dominical. E agora eu chamo a Manu para estar com a parte introdutória da nossa revista. Oi, gente! Eu queria pedir para vocês abrirem a revista de vocês na lição 10, que eu vou ler a introdução. A Bíblia diz que cada um deve se esforçar para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, santidade, pois sem isso ninguém o verá. Hebreus 12, 14. O arrependimento genuíno, não remorso, portanto, traz a ação da fidelidade e da justiça de Deus, o qual concederá o perdão pelos pecados cometidos, para nos purificar da maldade de nossas ações, de maneira tal que daí por diante possamos ser aceitos por Deus. 1 João 1,9. Não é o ativismo religioso que nos dá vida, mas o arrependimento. Como a Manu acabou de falar, hoje a gente está trabalhando na lição de número 10, que vai falar sobre o arrependimento. E a definição de arrependimento é uma relação psicológica de desagrado, desaprovação em relação à conduta, sentimentos e pensamentos realizados pela própria pessoa no passado. Então, o arrependimento é a própria manifestação da graça de Deus. Com o arrependimento, o indivíduo ele é constrangido a voltar-se a Deus para implorar o favor imerecido. Quando Deus nos criou, ele colocou em nós um sensor. Eu costumo falar que é a nossa consciência. Nós sabemos quando nós pecamos, quando nós fazemos alguma coisa errada. Até uma criança, se a gente parar para observar, quando ela é bem pequena ainda, ela tem a consciência se ela está fazendo alguma coisa certa ou alguma coisa errada. Antes de ser repreendida, ela tem essa noção. Isso é o sensor que a gente tem em nós, a nossa consciência, que nos faz entender o que é certo e o que é errado. Então, nós sabemos quando nós estamos pecando. Então, para isso, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. A Bíblia, em todo momento, vai falar que a gente precisa, sim, se arrepender para ser perdoados os nossos pecados. Lá no tópico 2 da nossa lição, a gente vai aprender sobre os 4 passos para o verdadeiro arrependimento. Muitas das vezes a gente peca contra Deus e contra o próximo, a gente fala que a gente não vai pecar, que a gente não vai cometer aquele tipo de ação, mas aí passa alguns dias, a gente acaba esquecendo e voltamos ao mesmo ponto. Então, na lição de hoje, a gente vai aprender o verdadeiro arrependimento, aquele genuíno, aquele que vem do nosso coração e faz com que a gente não peque novamente. Diante de várias histórias que a Bíblia vai contar sobre arrependimento, a lição escolheu falar sobre o filho pródigo, que é uma história de arrependimento, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 15. E o primeiro passo para o arrependimento é a convicção de ter ofendido a Deus e ao próximo. Lá no versículo 18, o filho pródigo vai dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Então, ele tem essa convicção que ele fez algo de errado contra Deus e contra o seu pai. Então esse é o primeiro passo, a gente reconhecer que a gente fez algo de errado e a gente declarar isso, que a gente não vai pecar mais, que a gente possa ter essa convicção do que a gente tem feito de errado, que a gente não possa cauterizar as nossas ações ou sempre cometer os mesmos erros e achar que nada vai acontecer na nossa vida. Não, a gente precisa voltar, a gente precisa reconhecer e tem que ter essa convicção do que a gente tem feito de errado. O segundo passo para o verdadeiro arrependimento é a tristeza pelo pecado. Lá no versículo 17, vai mostrar que o pecado ele trouxe tristeza para o filho pródigo,
Quando ele estava lá no meio dos porcos, ele sentiu o peso do pecado. Ele lembrou das coisas boas que ele tinha na casa do pai, e isso pesou no seu coração. Ele sentia que tinha alguma coisa de errado, ele sentiu que ele tinha cometido um pecado. Então isso trouxe tristeza ao seu coração. Então o segundo passo é esse, para a gente sentir que a gente fez o verdadeiro arrependimento, é a tristeza pelo pecado. O terceiro passo é um ponto muito importante que a gente escuta muito, que é sobre a mudança de mentalidade, que vai falar sobre metanoia, que do grego significa mudar a mente. Que muitas das vezes a gente diz que se arrepende, mas a gente não muda a nossa mente. E isso faz com que a gente sempre comete os mesmos erros, os mesmos pecados. Então, a mudança ela tem que ser bem profunda. A gente tem que mudar aquilo que a gente está lá dentro, que a gente pensa diariamente. Então, a gente precisa mudar a nossa mente, pedir ao Senhor que, se a gente não consegue, a gente pode pedir força a Deus para que Ele venha mudar os nossos pensamentos, que através da mudança de nossos pensamentos a gente vai estar mudando as nossas atitudes. E por último, o quarto passo vai falar sobre a disposição para mudar de conduta e reparar o dano. E aí, chorar resolve? Nesse caso, não. A gente tem que estar disposto a reconhecer os nossos erros, a reconhecer e se arrepender verdadeiramente e estar disposto às mudanças após esse arrependimento. Lá nessa história do filho pródigo, lá no versículo 19, fala que agora ele queria ser apenas um trabalhador. Então ele estava disposto. Ele voltou para a casa do seu pai, ele se arrependeu pelos seus pecados. Ele estava disposto a essa nova mudança que iria acontecer na sua vida. Que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa analisar agora. Será que a gente tem sempre um verdadeiro arrependimento ou que a gente possa exercitar isso? Já que a gente já aprendeu esses 4 passos. Que sempre que a gente cometer um erro, que a gente pecar contra Deus ou contra o próximo, a gente possa reconhecer isso dentro de nós, que alguma coisa está errada, que a gente possa se arrepender de todo o nosso coração, que Deus perdoa os nossos pecados. Agora me respondam, por que nós devemos se arrepender dos nossos pecados? Nós sabemos que o pecado ele tem um alto poder de destruição. Nós temos estudado durante toda a nossa revista a história de Adão e Eva e nós vimos o alto poder de destruição que teve esse pecado e as consequências que vêm se perpetuando depois de muitos e muitos anos. A gente sofre com consequências de um pecado que foi cometido lá atrás. Então, essa é a importância do arrependimento. A gente precisa se arrepender todos os dias pelos nossos pecados. A Bíblia vai falar sobre a história de Jonas, que o arrependimento de Jonas, ele trouxe a normalidade. O plano do Senhor, ele foi cumprido lá na cidade de Nínive, através do arrependimento de Jonas. Mas muitas das vezes ainda não dá tempo ainda de se arrepender. E que a gente possa refletir sobre isso, sobre o arrependimento, que é algo muito sério. Que a gente possa seguir todos esses passos que foi falado aqui nessa lição, que a gente possa se arrepender diariamente, que a gente não pode deixar para depois, a gente tem que resolver hoje. Se há alguma coisa que a gente cometeu contra o nosso irmão, contra Deus, se a gente pecou, se a gente está em pecado, que a gente possa se arrepender disso, porque isso é muito sério, a gente precisa reconhecer isso o quanto antes. E reconhecer que o Senhor pode mudar sim a nossa mente, a nossa vida, mudar os nossos planos, assim como Ele fez com muitas outras histórias na Bíblia. Mas também, por outro lado, teve muitas outras histórias que não deu tempo de se arrepender e teve fins trágicos. Mas que isso não possa acontecer na sua vida, que nesse momento que você está aí ouvindo essa lição, ouvindo essa aula, que você possa se lembrar daquilo que você tem feito na sua vida, se você cometeu algo para alguém, para o seu irmão, ou até mesmo algo que você faz contra você mesmo. Você possa se arrepender disso e reconhecer e ter plena convicção que o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados quando nós temos um verdadeiro arrependimento. Então agora eu chamo o Natan para estar com a palavra de conclusão da nossa revista. Um beijo e até a próxima aula. Para concluir, apenas através do genuíno arrependimento recebemos a salvação. Lembre-se, somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Portanto, continue firme caminhando com Deus, em constante santificação, até o dia de entrar no céu.